colocar para gravar, então. Nós vamos fazer, então, a nossa aula de história. Nas aulas anteriores, nós estávamos falando sobre o ciclo do ouro. Então, nós vimos já que os portugueses, quando eles vieram para o Brasil, eles vieram à procura de ouro. E, a princípio, eles não encontraram ouro no litoral. E aí, os bandeirantes, né, quando eles adentraram o Brasil, né, Brasil adentro, no interior do Brasil, eles descobriram na região de Minas Gerais, que hoje é a região de Minas Gerais, o ouro. E aí eles começaram, então, a explorar esse ouro. Mas antes disso, eles já tinham explorado o pau-brasil, já tinham explorado também as terras, né, o cultivo da cana-de-açúcar. Só um pouquinho, deixa eu só pedir para fecharem a porta. Então, ai, já me perdi agora, gente. De silêncio ali, que o povo aqui de casa é bem barulhento. Então, eles já exploraram o Brasil, né, a cana-de-açúcar, retiraram o pau-brasil também. E então começou aquela corrida do ouro que a gente falou na semana passada. E aí eu quero que vocês peguem para mim a apostila de vocês. Nós vamos fazer uma revisãozinha e uma atividade que não foi feita para finalizar essa questão do ciclo do ouro. E aí nós vamos entrar nas cobranças dos impostos em relação ao ciclo do ouro. Pode falar, Isadora. Professora, a minha mãe imprimiu toda a apostila, só que daí meu pai tá encaderando ele, só que ainda ele não chegou com a apostila. Tá, não tem problema, tá bom? Deixa eu só pegar a minha aqui, peraí. Precisei ir lá na escola e acabei dando uma atrasadinha aqui também. Cheguei correndo, almocei correndo e acabei de pegar a apostila para deixar ligado. Meu computador ainda por cima estava dando tilt aqui, eu achei que eu nem fosse conseguir dar essa aula. Começou a atualizar um negócio, não parava, não ligava. E, ai, Senhor, tem misericórdia dessa pro aqui. Então, lá na página 252, nós temos um texto falando sobre a atividade mineradora do Brasil, no Brasil no século XVIII, né? E vou fazer a leitura do texto e aí nós vamos fazer juntos esse aqui, porque esse aqui não foi mandado fazer, tá? A gente vai fazer junto. Acompanhe a leitura, eu vou fazer a pergunta, vou dar um tempinho para você pensar e responder. A atividade mineradora no Brasil do século XVIII estava baseada na exploração do trabalho escravo negro. Durante os primeiros anos de mineração, o metal precioso era encontrado no leito dos ribeirões, misturado ao cascalho, e recebia o nome de ouro de aluvião. Aí lá na questão, na alternativa A, está perguntando assim, quem eram os principais trabalhadores das minas no século XVIII? Na aula passada, nós vimos que a maior parte dos trabalhadores, né, se você virar a página aqui da apostila, observar a gravura de Rugedas, na página 251, quem eram os principais trabalhadores aqui das minas do século XVIII? Quem quer se aventurar? Esther. Os africanos e os indígenas. Então, mas aí a maioria eram os indígenas, eles nessa época eles já não estavam muito trabalhando, né? Eles conseguiram até colocar eles para trabalhar nas fazendas de cana-de-açúcar, alguns, mas depois eles não conseguiram porque eles eram muito ariscos, né? Então, mas os principais trabalhadores, nós tínhamos também alguns indígenas, tinham pessoas livres, mas os principais eram os negros africanos, é isso mesmo. Os escravos africanos. Inclusive, até lembrei de uma situação, vocês devem estar acompanhando nos noticiários, sobre a morte de um homem negro
George Floyd, acho que é o nome dele, não tenho certeza se assim que pronuncia. Os negros, eles há muitos anos, há séculos, né? Eles lutam pelo reconhecimento de que eles são pessoas como nós, né? Existe muito racismo no mundo inteiro, né? Em relação aos negros. E então eles sofrem desde a época aqui no Brasil, por exemplo, desde a época da colonização, mas muito antes disso, né? Porque a gente pode perceber que os próprios europeus, eles já viam eles como pessoas inferiores, que colocavam, tanto que eles escravizavam, colocavam para trabalhar, né? Nós temos que entender, vocês como crianças, né? Entender que os negros, os japoneses, cada um é uma pessoa criada por Deus, é especial. Deus fez cada um com suas características físicas, porque era assim que Deus queria que nós fôssemos, e Ele vai usar, né, a nossa vida para a gente cumprir o nosso propósito aqui na Terra, de acordo com o que a gente é. Então, nós não podemos menosprezar ninguém, diminuir, né, achar que um é melhor que o outro, porque ou até questão financeira, às vezes porque tem mais condição financeira, porque é branco, porque é negro, isso não tem nada a ver. A gente tem que, o que importa é o nosso caráter, né? Então, nós podemos fazer a diferença nessa geração e amar as pessoas, independente de cor, independente de situação financeira, olhar com os olhos de amor, que é esses olhos, essa que é a função nossa aqui na Terra, que é amar o nosso próximo. Foi isso que Jesus nos ensinou. Ele não falou que o próximo era só aquele que é parecido com a gente. É diferente o que é igual a você e o que é diferente de você, tá bom? Então, essa é a minha mensagem de hoje. E até agora eu esqueci de não tirar o devocional, né? Então vamos orar em relação a tudo isso que está acontecendo. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, nós reconhecemos que de maneira maravilhosa o Senhor nos formou. E que nós possamos reconhecer, ó Deus, entender a nossa identidade no Senhor. Que nada nem ninguém possa destruir isso em nós, ó Deus. Que em nome de Jesus o Senhor possa colocar amor nos nossos corações pelas vidas, pelas pessoas, que nós possamos amar, compreender e mostrar o seu amor através das nossas atitudes a cada dia, quem quer que seja, Deus. E que quando nós virmos, ó Deus, uma justiça, nós possamos, ó Deus, fazer a diferença também. Não só nos calarmos, mas também fazer a diferença com atitudes. Então, que em nome de Jesus, nosso Senhor nos abençoe a cada dia, abençoe as pessoas que estão lutando por respeito e esteja conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, aqui a gente vê, né, que há muito tempo atrás os negros eram vistos como pessoas inferiores, tanto que eles eram escravizados, né, até como animais. Eles quiseram fazer isso também com os índios, mas os índios, como conheciam essa região do Brasil, as terras do Brasil, eles tiveram mais dificuldade, eles não conseguiram escravizar os índios, né? Foram poucos que conseguiram escravizar os índios. Mas, então, aqui os principais trabalhadores nas minas eram os negros, os escravos africanos. Na letra B, está perguntando o que é chamado, explicar o que é o chamado ouro de aluvião. Quem quer me responder o significado de ouro de aluvião? De acordo com esse texto que a gente leu aqui no início no início da página 252. Seja, pode falar, Giovana. Eu pus que é a mistura de metal e cascalho. Prof, vocês estão na correção da página 252, é porque eu estava no médico. Tá, estou na 252, isso mesmo. E aí, é isso mesmo, Gi, mas aí só coloca assim que é o ouro encontrado no leito dos rios e que era misturado ao cascalho, tá? Então, é o ouro que está lá no leito dos rios, encontrado no leito dos ribeirões e misturado ao cascalho. E aí, para poder tirar essa mistura, eles usavam lá, a gente observar aqui na página anterior, ó, tem um desenho, a letra D aqui, de um trabalhador separando o ouro da areia e do cascalho. E qual é o instrumento que ele usa? Fala, Isadora. Chegou aí, Isadora? Não, professora, eu não entendi a letra B. Eu tava meio travando aqui. É o ouro encontrado no leito dos rios é o ouro encontrado no leito dos rios misturado ao cascalho.
Então, qual é o nome? Na letra C está perguntando assim, que na extração do ouro de aluvião, qual era o instrumento usado para separar o ouro das outras substâncias? Então, como que era o nome do instrumento que eles usavam para fazer a separação da areia e do cascalho do ouro? Tá aqui, ó, leiam esse texto aqui que vocês vão descobrir. E aí está perguntando também, quem que introduziu esse instrumento no Brasil? Quem quer me responder? Fala, Gi. Eu pus que é bateia, os escravizados negros ou africanos que desenvolveram. Isso. Então, a bateia introduzida pelos africanos, né? Então, era como se fosse uma peneira, uma grande peneira, e aí eles iam, jogavam a água ali e ia separando depois, então, a cascalho, que era areia, ok? E o Matheus, eu quero que você explique para mim, Matheus, qual que era a condição de trabalho das pessoas escravizadas nas minas? Matheus? Como que eram as condições de trabalho nas minas das pessoas que eram escravas? Eram boas condições de trabalho? Trabalhavam só um pouco? Ou tinham longas jornadas de trabalho e condições precárias? Cadê o Matheus? Saiu? Fala, Esther. Eu coloquei muito ruins, pois eles não tinham muitos direitos. Não tinham direitos, então as condições eram precárias, né? E as condições, e eles eram sujeitos a longas jornadas, trabalhavam por longas horas. Então, bem aqui no início do texto da página 250, está falando aqui, ó. Trabalhavam por muitas horas em condições precárias, o que colocava em risco sua saúde e sua vida. Tá bem aqui a resposta, ó. Bem no início do texto aqui, ó. Deixa eu só ver aqui, ó. A condição, a maioria deles eram pessoas que trabalhavam por muitas horas em condições precárias, o que colocava em risco sua saúde e sua vida. Então, depois vocês podem, quem não tinha colocado alguma coisa assim, quem colocou, não precisa colocar com essas palavras, tá, gente? Quem colocou algo que indica que mais ou menos isso tá certo. O meu tá certo, professora? O que você colocou mesmo? Já esqueci. Repete, por favor. Muito ruim, pois eles não tinham muitos direitos. Sim, e aí coloca que as condições de trabalho colocavam em risco sua saúde e a sua vida, tá? Só complementa isso. Então, nós vimos como que era realizado esse trabalho nas minas, né? E eu já tinha comentado com vocês que todo esse ouro, tudo que o Brasil produzia, Portugal ele recebia uma parte em imposto desses produtos. Depois que quando eles começaram primeiro para o Brasil, eles mesmos vieram, retiravam e levavam para vender. Mas depois disso, a cana-de-açúcar, eles dividiram as terras e aí as pessoas plantavam, né, colhiam e vendiam lá para a Europa. E os donatários, né, das capitanias hereditárias, eles tinham que pagar uma parte de imposto para o rei de Portugal, para a coroa portuguesa. Então, a partir daí, foram se cobrando impostos, né, dos produtos comercializados no Brasil. E com o ouro também não foi diferente. Então, o ouro, ele também, a exploração das minas é controlada por Portugal, né, e ele tinha também o objetivo de arrecadar a riqueza por meio da cobrança de impostos. Hoje, até de manhã, tem um aluno que é português, que nasceu em Portugal. Eu falei assim, que o negócio, eles só vieram aqui explorar o Brasil. Ele ficou com uma cara assim. Mas é a verdade, gente, infelizmente. O português não está nem aí com o povo que estava aqui no Brasil. Eles queriam ganhar. Como diz a Esther, hashtag lucro. E aí, essas pessoas que trabalhavam nas minas, o que elas começaram a fazer? Para não pagar tantos impostos, para diminuir o valor dos impostos, o que elas faziam? Elas contrabandeavam o ouro. Então, elas escondiam parte do metal que elas encontravam. E aí, para evitar esse contrabando, a coroa, então, começou a adotar medidas mais rígidas, mais duras, e começou a exigir, uma das primeiras medidas foi que o ouro fosse registrado. Como que era esse registro?
Então, cada barra de ouro, né, eles pegavam a quantidade de ouro lá, formavam uma barra, e aí essa barra recebia um selo, ela era um selo de Portugal, para, como que eu posso dizer, para... Ai, fugiu a palavra agora. Mas para dizer que aquela barra ali, ela era registrada mesmo, um registro. Então, ela recebia um selo lá no 253, que não pode observar aqui, ó. As barras de ouro. Esses são os selos de Portugal. E aqui você pode ver umas marcações. Essas marcações, o que elas indicam? Indicam o número da mina, o peso da barra de ouro, né? Eu não sei identificar só quais são as marcações do peso, mas aqui eu sei que é o número da mina. E aí o peso da barra de ouro e o valor que foi pago em imposto dessa barra aqui, da quantidade encontrada em ouro daquela pessoa, a quantidade, o valor do imposto que foi pago para Portugal. Então, essas eram as informações. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Mais ou menos? Eu vou tentar fazer um negócio aqui. Peraí. Então, essas eram as informações do que vinha então nessas barras de ouro. Eu só vou compartilhar com vocês na tela aqui, só para facilitar para eu ir lembrando que eu tenho que falar. Então, o controle das meninas aqui, né? Gente, eu não sei por que eu não tô com... Ah, agora deu certo. Hoje de manhã foi um sacrifício eu consegui mudar. Então, aqui eu coloquei, fiz um resuminho, dizendo que Portugal sempre teve muito interesse no ouro extraído nas minas do Brasil. Ah, e esse controle, antigamente, era feito pelos feitores, né? Lembram que tinha os feitores que fiscalizavam o trabalho dos escravos nas minas, para saber, né, se eles não estavam contrabandeando ouro e tal. E aí, então, Portugal tinha essa cobrança de impostos, né? Mas continua havendo desvio de parte do ouro pelos escravos. E aí, essa cobrança dos impostos se intensificou, meu Deus. E quais eram esses impostos que eram cobrados, então, por Portugal? Então, lá na página 253, vocês vão ver 4 dos impostos, os principais impostos. Então, nós tínhamos o quinto, né? Que representava 1/5 de todo o ouro extraído nas minas, devia ser pago para a coroa portuguesa, ou seja, 20%. Então, era como se eu pegasse uma barra de ouro, a quantidade que eu peguei do ouro, dividia em 5 partes, e uma parte era de Portugal. O resto eu podia vender. Outro imposto eram as entradas. O que eram as entradas? As entradas das minas, quando vai viajar, você não tem que pagar pedágio para poder chegar no estado? É como se o pedágio. Então, para entrar e para sair da região das minas, tinha que pagar um imposto. E aí, tanto de pessoas quanto de animais. E aí, então, essa era um outro imposto que tinha que ser pago e era enviado para Portugal. Um outro imposto também que tinha era a captação. Como que era essa captação? Então, eu tinha escravo e eu queria enviar ele trabalhar para mim nas minas lá, na extração de ouro das minas. Quando eu enviava esse escravo para trabalhar lá, eu tinha que pagar um imposto por cada escravo que eu enviava, né? Para poder fazer trabalho nas minas. Então, o nome desse imposto era captação. E aí, o imposto que fez com que todo mundo se revoltasse, que foi a derrama. O que era a derrama? A derrama, como muitas pessoas já estavam devendo os impostos, né, em relação ao quinto, no caso, o governo português, a coroa portuguesa, na época, confiscava, então. Então, por exemplo, eu estava devendo alguns impostos, e aí a coroa vinha, eu tinha lá uma casa, eu tinha uma fazenda, a coroa portuguesa vinha, tomava o meu bem, né? A minha fazenda, a minha casa, os pais. E aí, se eu conseguisse pagar o meu imposto, eu recebia de volta. Se não, ficava para a coroa e eu ficava de mãos abanando, né? E aí, tudo isso, todos esses impostos, o único objetivo deles era com que para evitar o contrabando de ouro e arrecadar, né, ter a parte deles, né, arrecadar o máximo de riqueza, então, por meio da cobrança desses impostos. Deixa eu só ver o que tem aqui no bate-papo. Ainda tá ruim meu áudio, pessoal? Melhorou? Tá bem ruim? Não? Para quem tá ruim, levanta a mão. Só para quem o áudio tá ruim. Tá.
Eu vou fazer uma troca aqui, então, e aí eu vou trocar aqui de aparelho. Teve um pai que me deu um suporte para celular, eu vou aproveitar ele já vou usar com vocês. Deixa só eu mudar aqui. Onde que eu tinha colocado? Ah, é aqui que eu tinha posto. E aí eu vou entrar, então, pelo celular, que aí o áudio fica melhor, eu acho. Um pouquinho, tá, gente? Eu vou interromper aqui o compartilhamento, aí eu já vou entrar nessa segunda parte. Oi. Vou abaixar aqui só para não dar eco. Apesar que aqui não tá, eu vou baixar aí, peraí. Ah, não, tá dando microfonia, né? Pronto, agora não? Agora ficou bom? Tá, mas aí para eu poder... Meu Deus. Ui. Nossa, vai cair aqui. Ai, ai. Tá, mas vamos lá, então. Ah, fiquei até não... Parece que tá maior meu espaço aqui agora, né? Vou desligar essa câmera de cá, senão eu vou me vendo duplicada. Então, vamos lá. Vou compartilhar novamente a tela. Estão ouvindo melhor? Tá bom aí? Então, vamos lá. Então, todos esses impostos gerou, então, uma insatisfação, né, dos senhores, dos comerciantes, dos escravos e até mesmo das pessoas livres que trabalhavam nas minas, na exploração do ouro nas minas. E aí ocorreram algumas revoltas, né? A população mineira, ela se revoltou contra a coroa portuguesa e lutou, então, pela independência e para que fosse estabelecida uma república naquela região. E essa revolta foi conhecida como Inconfidência Mineira. Eles queriam que aquela região tivesse uma independência, né? E que fosse estabelecida uma república. Por que uma república? Naquela época, o sistema de governo era monarquia. E o que é a monarquia? É quando um rei governa. No caso do Brasil, quem governava era o rei de Portugal. Então, um rei que nem ficava aqui, ficava lá em Portugal, só ganhando, pegando dinheiro da população, não se importava com o povo. E aí, então, essa população acabou se revoltando. E logo em seguida, né? Então, eles... Opa, peraí. O que eu fiz aqui? Então, essa população... Ah, não mudou aqui, né? Ainda bem. Então, essa população estava insatisfeita com isso. E aí eles se juntaram, né? Comerciantes, fazendeiros, militares, padres, se juntaram, então, para realizar essa revolta. Só que, o que aconteceu? Alguém delatou, né? Foi lá e fez uma fofoca, contou um traidor, contou para as autoridades
e essa revolta acabou não acontecendo. Só que teve uma pessoa que foi presa, né, que foi Joaquim José da Silva Xavier, que era conhecido como Tiradentes, e aí ele foi preso, né? Ele se auto-intitulou líder dessa revolta. Olha aqui, gente. Então, o Joaquim foi denunciado, e aí ele falou, não, eu que estou organizando isso tudo, né? Ele se auto-intitulou líder do movimento e foi condenado à morte por enforcamento. Depois ele foi decapitado, né? Arrancaram os pescoços, arrancou todas as partes do corpo, foram cortadas e colocadas na cidade. Por quê? Porque a coroa portuguesa, ela queria que eles servissem de exemplo para outros não se rebelarem também contra a coroa, né? Só que assim aconteceu isso aqui lá na região de Minas, 9 anos depois, ocorreu em Salvador uma outra revolta. Na verdade, a gente vai observar que existem várias revoltas, vão ter várias revoltas que são como se fossem as manifestações hoje. Então, as pessoas, elas lutam, né? Elas se reúnem para lutar por direitos que elas acreditam que sejam os certos, né? E aí, lá em 1798, na Bahia, né, em Salvador, também teve um movimento de revolta, e o nome desse movimento foi Conjuração Baiana. E aí reuniu pessoas, grupos populares e a elite, né, a classe mais alta, mais privilegiada da sociedade. E o que eles reivindicavam? Eles reivindicavam salários mais justos, né, e a libertação dos escravos também, além da proclamação da República. Eles queriam que o Brasil se tornasse uma república. Eles não queriam mais que o Brasil fosse monarquia e dependendo ainda por cima de um rei que nem aqui vivia, né? E assim como na revolta da Inconfidência Mineira, na Conjuração Baiana também os conjurados foram descobertos e punidos também com a morte, né? Porque a coroa ela punia dessa forma para que esses movimentos fossem sufocados no Brasil. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E aí eu vou colocar para vocês um videozinho contando um pouco sobre essa Inconfidência Mineira e depois um pouco sobre a Conjuração Baiana, tá? Então, deixa eu só interromper esse compartilhamento aqui. E aí a gente já vai... Nossa, é estranho eu ter que olhar aqui, olhar aqui. Eu vou olhar para o outro lado, tá, gente? Estou olhando no computador aqui. Então, vou abrir aqui o YouTube para a gente colocar. Talvez não dê tempo de assistir as duas, ok? Crianças, vocês já ouviram falar do Tiradentes? Sim, mas eu não quero ir ao dentista hoje. Essa é a bandeira de Minas Gerais, vocês estão vendo? Ei, mas assim eu não vejo nada. Marilena, então segura essa bandeira para mim, por favor. Adiantou muito. Você sabe por que a bandeira de Minas Gerais tem esse triângulo? O triângulo é um símbolo que representa o iluminismo. Essa ideologia foi uma das inspirações que levaram Tiradentes e outros inconfidentes a tentarem fazer a independência do Brasil. Enfim, tornarem-se livres de Portugal, pois a liberdade é uma das principais características dos iluministas, seguida pela fraternidade e igualdade. Mas veja como é estranho. Nós estudamos sobre Tiradentes, como nosso herói. Então por que chamamos eles de inconfidentes? Inconfidente é a mesma coisa que traidor. Onde eles traíram? Traíram a coroa portuguesa, mas não o Brasil. Essa é uma questão que precisamos resolver. Mas o que levou um grupo a rebelar-se contra Portugal? Então, em Minas Gerais, boa parte dos mineradores estavam passando dificuldades.
E Portugal, no desespero para que essas pessoas pagassem os seus impostos, decretou a derrama. Estamos a confiscar os seus bens por não ter pago a coroa. A derrama era um confisco de todos os bens do cidadão, que vivia na colônia e devia para Portugal. As pessoas perdiam tudo. Esses fatos atingiram expressivamente a classe mais abastada de Minas Gerais, proprietários rurais, intelectuais, clérigos e militares, que descontentes começaram a se reunir para conspirar. Entre esses descontentes, destacavam-se, entre outros, os poetas Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, os coronéis Domingos de Abreu Vieira e Francisco Antônio de Oliveira Lopes, os padres José da Silva e Oliveira Rolim e Carlos Correia de Toledo e Melo, o cônego Luiz Vieira da Silva, o sargento-mor Luiz Vaz de Toledo Pisa, o minerador Inácio José de Alvarenga Peixoto e o alferes Joaquim José da Silva Xavier, apelidado de Tiradentes. Eles queriam libertar-se de Portugal, criar um país, fazendo a independência do Brasil e fundar uma república, onde a capital seria São João del Rei. Eles defendiam a liberdade, mas não queriam a abolição dos escravos. Tiradentes destacou-se por ser o mais pobre e ele podia levar suas ideias ao povo. Tiradentes era um alferes, não usava barba como sugerem as pinturas, pois ele era militar, mas ele dedicava algumas horas livres para ajudar os outros, seja aplicando curativos ou tirando dentes inflamados com um buticão. Essa é uma razão do seu apelido, Tiradentes. Mas o movimento não passou de algumas reuniões, pois foi denunciado por Joaquim Silvério dos Reis. Este sim, um verdadeiro inconfidente, traiu o grupo em troca de perdão de sua dívida com a coroa portuguesa. As tropas portuguesas capturaram os inconfidentes da coroa. Um a um foram tratados como criminosos. Tiradentes foi capturado no Rio de Janeiro. O sonho da liberdade foi calado. Portugal não admitia tamanha traição. Todos foram presos e condenados ao degredo. Somente Tiradentes foi condenado à morte. Seus restos mortais ficaram expostos em praça pública. Tiradentes morreu em 1792. Somente 30 anos depois, o Brasil ficaria independente, através de Dom Pedro I. Como seria o Brasil se eles ficassem independentes no movimento da Inconfidência Mineira? Boa pergunta. E vocês, sabem o que é liberdade? E vocês, sabem o que é liberdade? Vamos discutir esse assunto. Ai, que bom. Amanda, tem duas Daniela porque eu entrei pelo celular. Aí eu tô no celular e tô no computador. Aí eu só tirei a câmera. Ó, eu no celular e eu no computador. Então, gente, vai faltando menos de um minuto. Eu vou mandar, então, no grupo o slide, tá? Tem um vídeo também da conjuração baiana. Aí vocês podem clicar e assistir o outro vídeo, ok? Beijo, até mais.